conspiração, falando de Deus na pura falsidade, a fim de cumprir sua vacilação. A gente já sabe que sua maldade é queimar a plantação. Adora fumar se não faz uma graça. Para o bem dos seus irmãos, sorrindo ele vem com um papo furado, perturbando a mente da rapaziada. Safado, comédia, você não tem jeito pra massa, tu és uma carta furada. Você vai a vera ver se tu maneira profeta, pra não se dar mal. Conversa fiada que não sai da banda, cheio de marra, mas não demora. Quero ouvir, olha ele aí, não faz uma graça pros nossos irmãos. Só quer ganhar, derrama em família é vacilação. Quero ouvir, olha ele aí, não faz uma graça pros nossos irmãos. A paz do grande e soberano Yod-Rei, Vav-Rei, esteja com todos vocês e Aldins aqui do canal e prestigiadores do conhecimento proibido. Estou aqui com o único intento de compartilhar informações e acréscimos de entendimento. Portanto, deixo claro que não sou nenhum retentor da verdade. Você que está passando por aqui ou já segue o canal há um bom tempo, deve iniciar suas próprias buscas sobre a verdade. Eu tenho abordado temas que para muitos têm sido um choque de realidade, para outros, um motivo de se escandalizar com alimento sólido, pois ainda são bebês no espírito, somente tratados com o leite racional da religião. Mas Paulo, Yahushaur, dizia que quando era menino, fazia coisas dos tempos de menino. Depois que cresceu, ou seja, chegou ao amadurecimento do entendimento, não podia continuar agindo da mesma forma. Assim são os que estão dentro da denominação, são despertados da Matrix, ou ignora a sua natureza racional após crescer no espírito, ou conseguirá ser mais um servo da religião. E quando você é despertado na consciência, no entendimento, você passa a ver coisas que as pessoas naturais não conseguem ver. Isto está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 14. E quando você diz o que está vendo dentro do defeito da matrix religiosa, as pessoas, sejam elas amigas, companheiras e família, te interpretarão como louco, louca. Não adianta. Você é que foi escolhido para se cumprir Apocalipse 3, verso 18. O famoso colírio para os olhos citados e passar a enxergar por trás dos bastidores tudo aquilo que estava escondido. Lucas 8, verso 17 e Marcos 4, verso 22. Enquanto o colírio não é pingado nas retinas espirituais destas pessoas, elas ainda continuarão com as suas cataratas, escravas e alienadas ao sistema religioso. Elas professam Jesus,
dizem servir a Deus, mal sabendo de seus significados e origens, enquanto você já está liberto desta podridão babilônica. Quero iniciar dizendo, ou melhor, relatando, que há anos lá atrás não existiam as igrejas evangélicas cristãs. A única igreja que existia era a Igreja Católica Romana. Por muito tempo os fiéis que seguiam a Igreja Católica não tinham acesso aos cânons, que hoje chamamos de Bíblia. Os únicos que possuíam eram seus ministros, papas, padres, sacerdotes, bispos e cardeais. Com isto, os membros eram escravos de muitas heresias e ensino, inclusive a venda de terrenos no céu, chamado de comércio de indulgências. Pode pesquisar sobre isto. Lutero refutou 95 heresias e dentre uma delas a indulgência. Tertuliano põe em xeque a divindade e a ideia de 3 deuses em um, formando o conceito da trindade. Mas a questão que eu quero entrar não é esta, pois já existem outros vídeos no meu canal explicando sobre isto. Só deixando bem claro e bem explicado que em João, capítulo 12, versículo 45, o Salvador não cita o Espírito Kadosh. Ele apenas disse: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Aliás, leia o capítulo todo e você vai ver que em momento algum ele diz: quem vê a mim, vê meu Pai e o Espírito Santo. Começar esta minha palestra, permitam-me estender os meus sinceros cumprimentos a todos vocês. Pela primeira vez em mais de 2 anos eu estou falando direto e pessoalmente a todos vocês através desta mensagem de vídeo que foi produzida alguns dias antes do Congresso de Identidade Católica de 2020. Eu acredito que agora é um tempo oportuno para mim para deixar os seguintes esclarecimentos. O tema desta minha palestra é como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Nós vivemos em tempos extraordinários. Cada um de nós já provavelmente entendeu que nós vivemos num momento histórico. No tempo em que os eventos do passado, que estavam aparentemente desconectados, agora provam estar inequivocamente conectados. Para ser mais preciso, deveríamos falar do papel que a aparente maioria dos membros da igreja, que na verdade é pequena em número, mas extremamente poderosa, e que, para resumir, eu chamaria de igreja subterrânea. A igreja de Cristo não tem nada a ver com aqueles que nesses últimos 60 anos executaram um plano para ocupar. Nós sabemos que o projeto da nova ordem mundial consiste no estabelecimento de uma tirania maçônica. Este projeto tem as suas origens na Revolução Francesa, na era do Iluminismo. Ela seria a realização do plano diabólico da cidade do diabo em oposição à cidade de Deus. Nesta eterna luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Nesta batalha, a providência colocou a Igreja de Cristo, e particularmente o Supremo Pontífice, como o caterro, ou seja, aquele que impede a manifestação do mistério da iniquidade. E a Sagrada Escritura nos adverte que na manifestação do Anticristo, este obstáculo, ou caterro, vai deixar de existir. Parece que, para mim, é evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando diante dos nossos olhos. Uma vez que o mistério da iniquidade se espalhou através do mundo e desapareceu completamente a corajosa oposição que era exercida pelo Papa.
Nesses tempos extraordinários, nós podemos ouvir um Papa enganar os fiéis. Vamos dizer que desde a morte de João Paulo II, a máfia de São Galo tem planejado eleger um deles para o trono, e isso acabou mais tarde se concretizando na pessoa de Jorge Mário Bergoglio. Diante destas desconcertantes revelações, nós poderíamos ficar atônitos de perceber que nem cardeais, nem bispos expressam sua indignação e nem pedem que a verdade venha à luz. A luz vai passando para as trevas quando um corpo celeste vai se inserindo na frente do Sol. Estamos ainda no eclipse total, que vai acontecer no final desse processo, sob o reinado do Anticristo. Mas é um eclipse parcial, que nos deixa ver apenas uma coroa luminosa da luz do Sol em volta do disco negro do astro que o cobre, para negar as evidências e manter escondidas as suas verdadeiras intenções. Essa lua não é por acaso que nós a vemos debaixo dos pés da mulher no livro do Apocalipse. Eu cito: um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nesta parte da conferência eu desejaria tratar especialmente da relação entre a Revolução do Vaticano II e o estabelecimento da nova ordem mundial. Eles criaram uma entidade de origem humana, semelhante a uma organização filantrópica, e espera por estabelecer o paraíso na Terra, com um horizonte humano e estéril. Levada a cabo pela maçonaria na esfera civil, política e cultural, atingiu a elite católica. Essa é uma inimizade que o próprio Deus colocou. Fazendo um pacto de não querer entrar em guerra com o mundo, eles acabaram fazendo uma aliança com Satanás. Quando esta anti-igreja estiver plenamente estabelecido no total eclipse da Igreja Católica, a autoridade desses seus líderes, ou seja, dos chefes dessa anti-igreja, vai estar totalmente dependente e subordinada ao poder da nova ordem mundial, que por sua vez não vai tolerar nenhuma divergência do seu próprio credo e da sua vontade, e implacavelmente vão taxar de dogmatismo, fanatismo e fundamentalismo qualquer sacerdote ou intelectual que os critique ou que permaneça fiel ao magistério. Ela se apresenta como aquela sinagoga dos judeus que, depois de ter negado o reino de Cristo diante de Pilatos, foi escravizada pela autoridade civil daquele tempo. Hoje é César que nos comanda. Ele é o mesmo que nos manda fechar as igrejas, usar máscara e suspender celebrações sob o pretexto de uma falsa pandemia. Não percebem o intrínseco vínculo entre o câncer conciliar e a metástase que vemos atualmente. A atitude dos políticos conservadores e dos religiosos conservadores adota sempre esse centrismo, que acaba sendo uma síntese do certo, que é a tese, com o errado, a antítese, exatamente de acordo com o sistema hegeliano. Devemos também nos lembrar do Pacto Global da Educação, um projeto designado por Bergoglio para ser promovido em colaboração com as Nações Unidas. Cito: para promover uma mudança de dimensões planetárias, precisamos começar pela educação,
que é criadora de fraternidade, de paz e de justiça. Especialmente nesses tempos marcados pela pandemia. Fim de citação. Este projeto foi apoiado e difundido por todas as instituições educacionais, pela Congregação para a Educação Católica, através de uma carta que deixa explícita a referência à Constituição Conciliar Gaudium et Spes. Esse Pacto Global de Educação, eu cito, é um processo de formação, de relações e de cultura que nos leva ao entendimento de que temos uma casa comum com todas as criaturas. Um só povo que é formado na lógica da comunhão e da solidariedade. Tudo isso já está agindo para recobrir de serena harmonia toda a criação e para configurar o mundo como um espaço de verdadeira fraternidade. Fim de citação. Como pode ser visto, uma referência ideológica é sempre e somente dirigida ao Vaticano II. Isso porque esse foi o único momento onde a anti-igreja colocou o homem no lugar de Deus e a criatura no lugar do Criador. Um novo humanismo, obviamente, está emoldurado por um ecologismo e uma idolatria do meio ambiente, que ficaram ambos bem expressos na encíclica Laudato Si, com a sua teologia verde que vai nos levando a uma igreja com o rosto da Amazônia. Com esses seus trabalhos, eles pretendem criar também uma economia sustentável envolvendo Jorge Mário Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann, para mencionar apenas alguns. Por isso, permita-me também dizer uma breve palavra sobre a situação política dos Estados Unidos nas vésperas da sua eleição presidencial. Fratelli Tutti parece ser uma forma de aprovação do Vaticano ao candidato democrata em clara oposição a Donald Trump. E essa encíclica apareceu justo alguns dias depois que Francisco se recusou a dar audiência ao secretário de Estado Mike Pompeo em Roma. Isso confirma de que lado estão os filhos da luz e qual lado que os filhos das trevas estão. Que é um manifesto de visão maçônica, no qual o grito de liberdade, igualdade e fraternidade substitui o Evangelho por uma procura de unidade entre os homens que deixa Deus de fora. Esse documento não sai 1 milímetro sequer do que está escrito no Concílio Vaticano II. Fim de citação. O anticristo irá seduzir até mesmo os eleitos. Fim da citação. Estes são os princípios da maçonaria, que ela sempre procurou e defendeu para a elevação. Papa Bergoglio, ele num único gesto de silêncio mostrou a sua verdadeira face, a soberba acima da cruz. Vejam aí a imagem do que aconteceu na Via Sacra da Sexta-feira Santa de 2020. Nesta imagem vocês podem ver Nosso Senhor está abaixo, quase não se vê. Já Bergoglio está ao alto todo iluminado. Bergoglio neste gesto mostra o quanto ele despreza Cristo Nosso Senhor e o quanto ele, Bergoglio, quer estar acima de Deus. Ele quer estar acima de Deus. Jesus Cristo crucificado abaixo e a soberba do homem quer se fazer acima de Deus, quer estar acima de Deus, nosso Senhor. O próprio Francisco vai
apresentaram o anticristo ao mundo. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isso. Muitas heresias foram ditas por ele. Disse que Adão e Eva não existiram, que Deus não criou o mundo como está escrito na Bíblia e que a teoria da explosão do Big Bang é verdadeira. O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Falou que Deus fracassou em seu filho Jesus. La historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. Que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. En el fracaso de la cruz. En el fracaso de la cruz. Disse até loucuras como os marcianos também podem se batizar, entre outras. Recentemente, o Papa Francisco disse em um documentário que a união homossexual deve ser aceita pela Igreja. O Papa Francisco declarou apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo. O Papa Francisco disse que é preciso criar uma lei de união civil para proteger legalmente casais do mesmo sexo. Foi a primeira vez que um chefe da Igreja Católica defendeu abertamente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha aos seus erros. Mas essas palavras de Paulo, escritas na carta aos Romanos, ele não acredita, pois agora ele quer mudar a Bíblia. Agora preste bem atenção nisto. Esse é o auditório Paulo VI. Ele tem o formato da cabeça de uma serpente. Por dentro é ainda mais aterrador. Veja os olhos da serpente e as presas. Ainda tem esse monumento que mais parece uma pessoa queimando no inferno. Amados, isso é a adoração à serpente que muito é falada na Bíblia, o próprio Satanás. Veja bem essa Igreja Católica. Agora me diga, tem algum fundamento colocar o olho de Horus nela? Será que esse símbolo Illuminati da pirâmide com o olho no meio, o olho que tudo vê, faz parte dos ensinamentos de Jesus? É o que a minha lixadeira lá. José? Tá me vendo aqui? Vem cá. Pedrão, não, fica aí. Só acabar esse cordão aí. Isso, faz esse pedaço aí. Ô Zé, tem como você vir pra cá, Zé? Tem como você vir até aqui, não? Vem aqui comigo, Zé. Vem. Ó, vê se com esse bambu aí ele consegue segurar com a mão dele. Esse bambu aí pra dar na mão dele. Pode vir, Zé, não tem problema. Ô, pega um pano pra enrolar ele, que ele tá sem roupa, por favor. Tá? Alguém tem uma toalha aí? Uma toalha, meu. Deixa eu pegar aqui. Vem, Zé, nós temos uma roupa pro senhor aqui. Será que ele consegue sair aqui? Zé! Tem que cortar aqui. Tá quase chegando, olha que bosta. Tava bom? Não, mas ele tá...
pra cá, vem. Perdeu aí. Ele tá aqui, tá? Ó. Pra gente conseguir tirar o senhor daqui. É isso aí. Me dá. Ué, peraí. Me dá sua mão aqui, ó. Olha aqui pra mim, seu Zé. Olha aqui, ó. Minha mão aqui, ó. A outra mão, essa que você tá apoiando. Isso. Agora vem, ó, vou puxar o senhor. Segura minha mão aqui. Devagar, a cabeça. Vem, vem. Vem alguém aqui ajudar o senhor que é forte. Vem, Zé. Tá na mão do Flávio, pega aí. Como é que eu enrolar pro senhor na toalha? Vai pra toalha, Pega um pano lá pra cobrir.